Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, bom dia para quem nos ouve no carro, boa tarde para quem nos ouve no trabalho, boa noite para quem nos ouve lavando a louça. Esse é o podcast das áreas contaminadas. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar uma conversa que eu tive com o meu amigo, o geólogo Átila Ferreira Pessoa. Ele é geólogo da EBP Geoclock. O Átila, ele é considerado aí por muita gente no mercado como um dos novos gênios do GAC. E vocês vão ver pela essa conversa que isso está muito próximo da realidade. Realmente ele é um dos novos gênios do GAC. Vocês vão ouvir muito falar dele ainda no mercado no futuro próximo. Eu encontrei o Átila numa aula no Senac, que ele foi ministrar, ele e outras pessoas da Geoclock. Nessa aula o pessoal explicou muito legal o funcionamento do MIP HPT, do Low Level MIP. E ali eu já fiquei impressionado com o conhecimento, né, daquele garoto, né, que é bem mais jovem do que eu, o conhecimento minucioso que ele tem das ferramentas que ele estava mostrando. Além de ele ter o conhecimento minucioso das ferramentas, ele aliava isso ao conhecimento profundo da geologia, né? Ele tem muito domínio da geologia e vocês vão ver claramente o porquê com esse episódio. Ele vai falar muito sobre a paixão que ele tem por essa ciência, né, pela ciência da geologia, o que é um negócio muito motivador para nós, ver essa paixão que ele tem pela ciência. Um pouco mais na frente, eu reencontrei ele na conferência da ESAS, onde ele fez uma apresentação de muito sucesso e que ficou por muito tempo muito comentada, sobre o algoritmo que ele mesmo programou para validar os dados do equipamento que ele usava, o MI-HPT, e vocês vão ver como foi o processo desse desenvolvimento desse algoritmo e consequente crescimento dele na ciência dos dados. Bom, depois disso a gente se encontrou em cursos no Senac, né, ministrando juntos ali o curso, e ele deu aulas também para os alunos do gerenciamento de áreas contaminadas. Minha admiração pelo trabalho dele só cresceu. E aí consegui finalmente convidá-lo para um episódio nesse podcast, o que vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante. Foi uma conversa assim tão legal e tão sem amarras que ficou até um pouco longa. Aí eu resolvi dividir em 2 episódios esse podcast, 2 podcasts. Um hoje, que vocês vão ouvir, e o outro na semana que vem. Bom, falando de outras coisas que não é episódio, eu vou agradecer as muitas mensagens que eu recebi. Estou recebendo cada vez mais mensagens, isso é muito legal, muitas contribuições, muitas sugestões que eu prometo acatar. Eu falei isso na minha última newsletter, espero que vocês tenham lido, e quem não leu, por favor, se inscreva para receber a nossa newsletter, eu estou gostando muito de fazer isso. Outra notícia legal é que o podcast da semana passada com o João Paulo foi muito ouvido, foi realmente muito ouvido. E nós recebemos muitos comentários de muitas pessoas que são da área, muitas pessoas que não são da área, comentários muito legais das pessoas que ele citou, não nominalmente aqui, mas das pessoas que ele falou sobre as equipes antigas que ele trabalhou, então mostrando que ele realmente fez a diferença por onde passou. Então isso foi muito legal eu poder trazer isso à tona, então fico muito feliz com isso e certamente ele também. Agradeço muito as mensagens, particularmente sobre o momento que nós estamos vivendo na ECD. Vocês devem ter lido a minha postagem no site. Se não leram, por favor, leiam, ecdambiental.com.br. A primeira postagem é sobre uma mudança de rumos que estamos fazendo na ECD, e eu falo ali sobre o último dia do nosso galpão. As mudanças que nós fizemos na ECD nos levaram a entregar o galpão onde nós ficamos pelos últimos 16 anos. Vocês vão ler a postagem lá, vão ler o nosso depoimento e sobre o que os próximos rumos da ECD. Em resumo, a gente continua fazendo algumas sondagens, mas as sondagens específicas, vou dar o exemplo aqui da
amostragem de solo com dual tube, com piston sampler, postos pré-montados, amostragem de água por screen point. A gente faz ensaios especiais também, como RCPTU, como varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, uso da caixa preta de luz ultravioleta e outros ensaios especiais. A gente também faz cursos em company, vamos começar a fazer cursos abertos também, num futuro bem próximo. A gente tem o nosso canal, nossos canais de divulgação científica e de notícias da área, que é a newsletter, esse podcast que vocês estão ouvindo, e o canal do YouTube. Então a ECD está tomando esses rumos um pouco diferentes aí. Enfim, foi uma postagem que eu fiz e eu recebi muitas mensagens de apoio, as quais agradeço muito, muito, muito mesmo. Foram muito importantes para mim as mensagens de carinho que eu recebi. Das mensagens que são públicas, eu vou agradecer aqui também publicamente as mensagens carinhosas e muito legais do Alan, do Rodrigo Alves, da Luciana Vaz, do Marcos Araújo, do Flávio Ferlini, da minha amiga Renata Davi. Renata foi minha aluna quando ela estava no ensino médio, hoje é uma arquiteta de renome aí no Brasil. A Carla Torres, do pessoal da Hidro Suprimentos, agradeço. Paulo Negrão, valeu Paulão. Marcos Baessa, José Gustavo, a Larissa Macedo, que foi entrevistada aqui no episódio anterior junto com a Letícia, da Karen Clivelani e do meu amigo Silvio Almeida. Recebi também muitas mensagens privadas, que não vou citar aqui, porque as mensagens foram privadas, né, para preservar a pessoa que mandou, e foram muitas, e algumas me emocionaram, né? Uma das mensagens legais foi do próprio Átila, ao qual novamente eu vou agradecer aqui publicamente. Para finalizar essa minha introdução, que já está um pouco longa, eu gostaria de deixar mais uma vez uma homenagem ao meu grande amigo e o coração da ECD, né? O Charles Oliveira de Jesus. Ele é sondador, ele é mecânico, ele é encarregado, ele é técnico. Ele é o cara que mais entende de amostragem de solo no planeta. Enfim, ele é disparado o melhor profissional de campo que eu já vi atuar. Então essa é a minha homenagem a ele. Muitos dos que me ouvem aqui já trabalharam com ele, né? Certamente a opinião é unânime. O cara é fantástico. Então, Charles, se estiver me ouvindo aí, obrigado por mais essa. E é aquela coisa que está escrito. Quem caminha ao seu lado, né? Quem está na trincheira ao seu lado é mais importante do que a própria guerra. Obrigado a todos que me ouvem. Fiquem agora com as palavras de Átila Ferreira Pessoa. Olá pessoal, hoje no nosso episódio do podcast eu vou falar com meu amigo Átila Ferreira Pessoa. O Átila, ele é geólogo, ele atualmente está na EBP Geoclock, que a gente considera aí no mercado um dos novos gênios do GAC. Átila, bom dia, boa tarde, bom dia para quem nos ouve no carro, boa noite para quem nos ouve lavando a louça, boa tarde para todo mundo. Átila, se apresente para os nossos amigos, por favor. Bom dia, Marcão. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui fazendo parte, né, sendo entrevistado por você. Depois de tantas entrevistas legais que você já publicou aí, inclusive até uma coisa que eu estava pensando, é uma tarefa árdua conseguir trazer alguma coisa nova, agregar de alguma forma, depois de tanta gente boa tendo falado tanta coisa interessante. Mas bom dia também para quem nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite. Também gostaria de aproveitar para parabenizar essa sua iniciativa, Marcão. Acho que Obrigado. É uma atitude bastante nobre a gente pensar sempre em divulgação, canais de comunicação, que eu acho que isso é uma coisa que faltava bastante na nossa área, né? A gente se organizava na forma de várias ilhas, então é interessante ter um canal onde a gente possa difundir, compartilhar, trazer assuntos, discutir. Eu acho que você tem um papel bastante importante aí na evolução do conhecimento e disseminação, né? Então, parabéns mais uma vez. E me apresentando, como você mesmo disse, meu nome é Átila, eu trabalho na EBP há 4 anos, sou geólogo formado aqui pela Universidade de São Paulo, me formei em 2013. No início da minha carreira, logo que me formei, fui trabalhar com geotecnia, então os caminhos tortuosos da vida acabaram me trazendo para a área ambiental, mas no início eu era um geotécnico, né? Eu estava como geotécnico, então trabalhei em obras de monitoramento de estabilidade de encostas, em Nova Friburgo, trabalhei no trecho norte do Rodoanel, acompanhando sondagem, investigações geotécnicas, cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro também, meu último trabalho com geotecnia foi no Rio de Janeiro, foi até um período aí bastante curioso da minha vida, que eu fui trabalhar no prolongamento de uma rodovia, a Via Light, que ela vem da Baixada e ela chega ali na região da Pavuna, na zona norte do Rio, que é uma região extremamente violenta. Sim, né? sim. Conforme eles foram pacificando, né, entre aspas, as comunidades na Zona Sul,
dentro, eles foram empurrando todo mundo lá para a Zona Norte. Então, a obra onde eu estava trabalhando era uma obra relativamente curta, de aproximadamente 3,5 km, mas era de uma complexidade muito alta. Então, apesar do trecho relativamente curto, a gente ia ter 2 túneis, uns 5 viadutos e tal, então tinha bastante coisas em termos de investigação para ser feita. Só que nessa mesma região dos 3,5 km ali se encontravam 3 facções. Ave Maria. Então a obra era uma coisa assim meio dolorosa. Tinha muita operação da polícia lá, do BOP, coisas do tipo. Então, às vezes a gente estava trabalhando embaixo do tripé da sondagem, tinha que sair correndo, começava um tiroteio, se esconder embaixo de carro e tal. E aí a construtora decidiu paralisar a obra, porque a gente estava ficando mais parado e desviando de tiro do que conseguindo realizar as investigações em si. E aí, nesse momento, eu acabei sendo desligado da empresa, né, que era uma empresa projetista na área de geotecnia, e um amigo meu da EBP me disse que eles estavam com vaga aberta aqui e me sugeriu que eu enviasse o currículo para ele. Assim eu fiz e acabei entrando aqui, desviei da área de construção civil, vim para a área ambiental, mas ainda assim atuando como geólogo, né? Eu acho que a geologia é uma coisa muito grande, a gente é um profissional multifacetado, então a gente consegue atuar em diferentes áreas e todas elas conversam, assim. Sim, Se com você certeza. conseguir fazer a leitura correta, você vai ver que no final tem muita coisa em comum entre todas elas, e muita coisa do que eu adquiri nesse primeiro momento aí mais precoce da minha vida profissional, eu consigo utilizar e aplicar em muita coisa do meu dia a dia hoje. Então é isso, e desde então estou na EBP, entrei em junho de 2016, no começo eu atuei bastante com investigações de campo, bastante trabalho de campo, né, que já era mais ou menos o que eu fazia na geotecnia, né, geotecnia é muito comum que as pessoas façam campo, e uma diferença, que até foi uma questão que você colocou para o Júlio, uma diferença da geotecnia para a área ambiental é que os profissionais mais experientes, eles também frequentam o campo. Eles têm uma atuação muito mais intensa, e acho que até por conta, uma coisa que eu vejo assim, que muda a forma como a gente desempenha nossas funções, o tipo de risco associado a cada uma delas. Então, muitas vezes o nosso risco ele não é agudo, né? É um risco mais atenuado, coisas de longo prazo e tudo mais. Então, se eu instalar um poço errado... Só vão perceber isso daqui a 20 anos. Sem perceberem, né? Sem perceberem, exatamente. Então, se eu complicar unidades hidroestratigráficas diferentes, unidades aquíferas diferentes, se eu fizer alguma coisa que não é muito criteriosa do ponto de vista técnico, muito provavelmente não vão nem descobrir, ou se descobrirem vai demorar muito tempo, o profissional já está aposentado, não vai ser responsabilizado por isso, mas porque talvez isso nem acabe acarretando em danos muito severos. Na geotecnia, a conversa é um pouco diferente, então... Uma vez que você comete um erro e você é responsabilizado tecnicamente, se você calcula errado um fator de segurança, a gente tem um exemplo, inclusive, recente, trágico sobre isso, o dano é muito grande, e aí você vai ter um problema muito sério. Então, o que acontece? É muito comum que profissionais mais experientes, eles atuem bastante em campo lá. Então, existe até um cargo, né, que é conhecido pela sigla ATO, que é Acompanhamento Técnico de Obras. Então, por exemplo, no metrô hoje, a gente tem ATOs que são geotécnicos de 30 anos de profissão, pessoas que já trabalharam em muitos túneis, em muitas barragens. Então, o envolvimento desses profissionais é uma coisa assim, muito mais intensa. Então, era uma coisa que eu já fazia na geotecnia, principalmente por ser mais novo, e aí, querendo ou não, tem uma parte do trabalho que sempre fica para os novatos, né? E aí entrei aqui na Geoclock, boa parte do meu tempo, dos primeiros anos, foram dedicados a trabalhos de campo, investigação e tudo mais. E eu vejo que uma mudança que teve nas minhas atribuições e tudo mais, e querendo ou não, acabou mudando um pouco o rumo da minha vida profissional, foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ferramentas de alta resolução, né? Então, a EBP, ela tem hoje 2 unidades de alta resolução e a gente treinou uma equipe para conduzir esse tipo de atividade em campo. E então, o pessoal da Geoprobe veio para cá, em 2018, no início de 2018, em março, e aí depois do treinamento que fiz com eles... Eles vieram para cá? Você treinou aqui no Brasil? Eles vieram para cá, exatamente, eles treinaram a gente. A gente já tinha ido para lá, tinha enviado 3 colaboradores para lá, quando a gente fez a aquisição da primeira unidade, a gente enviou 3 colaboradores para lá para eles fazerem o treinamento e começarem a tocar os projetos daqui. Só que aí a gente começou a ganhar escala, então a gente estava entrando uma demanda alta de projetos nessa linha, a empresa optou por fazer a aquisição de uma outra unidade,
E aí, para a gente ganhar escala também, não travar a programação, porque às vezes um colaborador saía de férias, não tinha outra pessoa para tocar e tudo mais, Certo. a gente treinou mais 5 colaboradores. Legal. E aí eu estava no meio dessa segunda leva. E aí eles vieram para cá, ficaram uma semana e meia, tiveram treinamento, parte prática, teórica e tudo mais. E aí, no momento que eu comecei a trabalhar com as tecnologias de alta resolução, eu liguei uma chave na minha cabeça que era o seguinte: bom, eu já me senti um pouco incomodado com a forma como a gente tratava os volumes de dados que a gente tem. Sim, Então, o sim. que acontece? A gente tem uns bancos de dados gigantescos, Sim. assim, para sites que são monitorados há 15 anos, 2 vezes por ano, com centenas de postos, e o máximo que a gente fazia, às vezes, era calcular uma média, ou falar, reportar qual era o valor máximo, e fazer uma representaçãozinha até subjetiva de uma pluma, bidimensional, coisas do tipo. Isso já me deixava um pouco desconfortável. Eu sentia já que a gente poderia tirar mais sucos desses limões. Sim. E aí, com o contato com a alta resolução, que aí a quantidade de dados que você gera é infinitamente superior, eu comecei a explorar algumas outras áreas em virtude do contato com essa tecnologia. E aí eu comecei a estudar bastante coisa de programação para fazer processamento de dados brutos. Então, é muito comum que, muitas vezes, você veja pessoas reportando os dados da alta resolução sem um pré-processamento. Então, muita coisa que é interpretada como sinal, hoje em dia eu já vejo que isso muitas vezes é uma variação de baseline, que isso pode ser um drift do equipamento, porque ele está no final da vida útil, ou porque teve alguma alteração quando o gás, um exemplo, quando o gás o nitrogênio, que é o gás inerte, que faz o carregamento das substâncias volatilizadas para o cromatógrafo, ele está acabando, você começa a ter uma interferência muito grande nos detectores. Então, assim, os dados eles precisam de um pré-processamento antes de você partir para o momento de análise e interpretação. Então, nesse momento, eu quis começar a refinar esse tipo de coisa, esse assunto, e eu comecei a trabalhar com processamento de dados, criando alguns algoritmos para fazer limpeza de variação de baseline e tudo mais. Depois passei por algumas inferências, algumas questões de análise estatística multivariada, e aí comecei a estudar aí onde eu estou hoje, que eu acho que é um lugar muito legal, que eu gostaria que tivessem mais pessoas dentro dessa área também, dentro da nossa área, que é voltado para a parte de ciência de dados e algoritmos de inteligência artificial, para aumentar nosso poder de análise, nosso poder de prever alguns comportamentos, de realizar estimativas com níveis mais acurados e coisas do gênero. Basicamente isso, assim, a minha vida desde o final da graduação, hoje se resume a isso. Eu vou começar perguntando um pouco do fim, depois a gente vai voltar para o começo, tá, Átila? Ótimo, perfeito. Você apresentou um trabalho muito, muito interessante que o mercado todo acompanhou na conferência da ESAS, né? Então, ali você, na operação constante do equipamento, aí no caso o equipamento de alta resolução em tempo real, né? O MIP, HPT e tal, você notou essas coisas que você acabou de falar, sinais falsos, né? Decorrentes de uma série de coisas que você explicou. Você resolveu, assim, você pensou sobre isso e você resolveu aprender mais ou menos sozinho, né, com aprendizagem autodidata, vamos chamar assim, como tratar esses dados, como avaliar esses dados, como fazer algoritmos próprios. Você fez inteligências artificiais, você fez o seu próprio algoritmo para resolver essa questão. Como foi esse processo? Você usou linguagem de programação mesmo, R, Python, esse tipo de coisa? Ou você fez análises no Excel, alguma coisa mais nível de usuário, como um nível mais normal? E hoje na IBP você trata esses dados desses equipamentos em tempo real ou todos os dados da Geoclock IBP? Maravilha, ótima pergunta, Marcão. O processo, assim, por ser uma coisa que, num primeiro momento, eu desenvolvia de uma forma paralela ao meu trabalho, então, assim, no momento surgiu com uma curiosidade, porque isso está muito, acho que, relacionado ao meu perfil, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança, assim, até enchi um pouco do saco dos meus pais, quando era mais novo, de tanta pergunta, a vontade de entender como as coisas funcionam, e eu tenho um problema com trabalhar com coisas ou lidar com coisas que eu não entendo o funcionamento, não sei de onde vem, eu não sei, sou muito desconfiado também, até em geotecnia tem um ditado que é o seguinte, que é muito comum: eu só acredito em sondagem que eu descrevi. Isso! Não só em geotecnia, nós temos aqui também no nosso meio. Como tem os lances do SPT, que é uma informação que precisa, e quando as equipes de sondagem elas trabalham sem a supervisão adequada, é muito comum que
ocorram desvios aí. Sim. Então, assim, sempre fui muito desconfiado e tal, e no começo comecei a conduzir isso de uma forma paralela, assim, com uma necessidade minha de entender e de melhorar o que eu estava fazendo. Então, foi um processo que eu confesso que não é simples, você trabalhar, dedicar o seu montante de horas diário para realizar suas atividades mundanas, Certo. e ainda assim ter fôlego para estudar um assunto novo que é, no começo, um pouco indigesto, até você começar a sentir o chão um pouco firme para saber o que você tem que estudar de fato, porque isso é uma coisa que eu acho que assim, a universidade ensina, mas que poucas pessoas fazem essa leitura e não criam essa percepção. Sim. A função da universidade não é te dar a resposta para todos os problemas, é te Nem ensinar. tem como, né? Não existe, porque você vai fazer uma graduação infinita. o problema Mesmo agora não é o problema amanhã. Exato, mesmo que eu pegar uma pequena fatia do problema, por exemplo, a geologia ambiental, Sim. que é dentro do contexto geral do que é a geologia, isso é uma pequena fatia, assim, praticamente ínfima dentro do que é o assunto, né, que a gente tem englobado pela geologia. Mesmo que você pegasse isso para resolver todos os problemas, você vai fazer uma graduação infinita, você fica a vida inteira. E outra, não existe uma pessoa que tenha todas as respostas para te passar também. Sim. Então, a função da universidade, do meu ponto de vista, é ensinar o profissional a aprender e a buscar conhecimento. Então, bom, eu estou com dúvida em determinado assunto, de que forma eu vou resolver isso? Onde eu procurar? Quais os sites que me oferecem os periódicos, os artigos para eu consultar, os livros, quem são as pessoas referências de cada um dos assuntos, o que eu tenho que ler, como conduzir, como gerenciar o meu tempo para conseguir adquirir conhecimento para resolver um determinado problema. Então, assim, o começo, quando você vai estudar qualquer assunto novo, é muito indigesto, mas para quem gosta é bastante prazeroso. Sim. Então, assim, eu fiquei um tempo... eu sempre gostei muito de estudar, durante a graduação, assim, eu estudei bastante, o máximo possível, e depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei um tempo, entrei numa inércia difícil, não consegui encaixar os estudos e tal, mas eu sentia falta de todo dia aprender alguma coisa nova, porque isso me dava muito prazer na faculdade. Todo dia você sentar e ter pessoas muito experientes passando conhecimento 8 horas por dia, e assim, todo dia você sai com a cabeça fervendo, tentando digerir as coisas. Eu gostava bastante disso e estava sentindo falta. Então, o início desse processo de aprendizado, ele é doloroso, porque assim, ele é feito no momento que você está cansado, Sim. que você também tem a sua vida pessoal, para você gastar seu tempo, desprender seu tempo fazendo suas atividades e tudo mais, mas me dava muito prazer. Então, foi uma coisa difícil, confesso, mas muito legal. Eu acho que vale muito a pena. Minha vida mudou muito desde que eu consegui retomar esse hábito. Certo. E aí eu comecei... a primeira coisa que eu comecei a estudar para tratar esses dados brutos de alta resolução, eu abri o CSV lá, aquelas matrizes gigantescas. Só que o que acontece? O Excel, ele é uma ferramenta bastante útil no nosso dia a dia. Assim, tem uma série de problemas que a gente consegue resolver com essa ferramenta, bastante versátil. E é a mais difundida, né? Então, por isso não tem como negar a importância dela. Mas ela tem uma série de limitações, né? Quando a gente pensa em termos de análise, em volume de dados, análise e automação de processos, ela é uma ferramenta bastante limitada. Certo. Então, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi linguagem de programação em Python. Certo. Então, essa foi a minha porta de entrada nesse novo mundo que eu comecei a descobrir, né? A explorar. Então, comecei a estudar Python, tudo em cursos online, plataformas EAD e tudo mais. Tem bastante coisa disponível de forma gratuita, bastante coisa no YouTube, bastante documentação no GitHub, coisas do gênero, e também em cursos de plataforma, como Coursera, Udemy, coisas do tipo. Então, fiz alguns sem pagar, para você, se você não quiser obter o certificado, você consegue fazer o curso todo sem pagar. Alguns eu gostaria de ter o certificado, porque eu achava que eram, assim, temas importantes, e até porque era um desafio pessoal, então eu fiz um curso de inteligência artificial, que foi, de fato, um desafio bastante grande, então eu resolvi pagar por isso para ter o certificado, e fui conduzindo assim. E aí, hoje eu tenho estudado bastante estatística nua e crua mesmo, que aí eu acho que é a parte mais sensível, mas querendo ou não, é um dos pilares, né? Para a gente falar de análise de dados, para a gente programar. Uma coisa até que é interessante, a definição do cientista de dados, né, que é um termo que está bastante em voga hoje, é o quê? É a intersecção de 3 áreas do conhecimento. Uma delas é programação, porque você precisa conseguir escrever seus scripts, os seus algoritmos, para fazer os seus processamentos, suas análises e tudo mais. A outra delas é estatística, matemática, porque você precisa conhecer estatística, de probabilidade, você precisa ter noção de todas essas coisas. E a outra coisa que você precisa ter, porque se você tiver tudo isso, você é um analista.
Mas o que eles colocam para você ser um cientista de dado, a outra esfera do conhecimento é o conhecimento sobre uma área específica. Entendi. Então, por exemplo, é um geólogo, um hidrogeólogo, um engenheiro ambiental, pode ser um engenheiro aeronáutico, qualquer coisa do gênero, um engenheiro civil que conheça a área de Aquilo lá. atuação dele, exato. Porque senão ele pode fazer muitas inferências que elas não são verdadeiras, Sim, porque sim. chamam de estatísticas espúrias. Você pode achar umas Isso mesmo. correlações que na prática você não faz ideia se existe relação de causalidade ou não. Você identificou uma coisa que você, a partir do momento que você está trabalhando com uma base de dados gigantesca, alguma correlação entre as variáveis vai existir. Por exemplo, agora tem um caso curioso, né, da Covid. Em países onde se come mais repolho, tem menos Covid. Então, vamos comer repolho. Exatamente. Se você digitar Spurious Statistics no Google e for pesquisar em imagens, você vai ver uns gráficos que mostram umas correlações absurdamente precisas de, por exemplo, o número de pessoas que morrem afogadas nos Estados Unidos por ano e a idade da Miss Universo. Você vê que as duas coisas andam perfeitamente bem, mas para quem vive no mundo real sabe que não existe uma relação de causalidade. Sim. E aí é uma questão de metodologia científica, né? Você saber como realizar um determinado experimento, você já precisa imaginar que tipo de resposta você quer daquele determinado experimento para você não gerar um estudo enviesado. Sim. Porque que eles chamam até de fazer inferência depois que você já conhece o resultado. Tem uma sigla para isso. Que é justamente isso, achar correlações entre coisas que não fazem sentido. Então, você precisa ter um conhecimento de programação para você conseguir implementar seus códigos, para você conseguir automatizar suas análises. Você precisa ter um conhecimento de matemática, estatística, para você, noções de distribuição de probabilidade, estatística, inferência, testes de hipótese, coisas do tipo, para saber qual é a matemática por trás dos algoritmos. E você precisa também conhecer sua área, para você saber se o resultado que você obteve, se ele é algo coerente ou não, se ele é fatídico ou não, ou se é só uma correlação que você achou num banco gigantesco com infinitas variáveis que não tem um significado prático na realidade. Finalizando a resposta à sua pergunta, comecei a trabalhar com esse tipo de dado, mas hoje em dia, e aí até virei acho isso bastante legal, eu acabei virando uma referência dentro da empresa nessa parte de tratamento de dados e de análise estatística. Então, hoje em dia, todo tipo de problema cascudo que tem, uma análise de séries temporais para tendência, análise geoespacial, geoestatística, testes de hipótese, coisas do gênero, as pessoas me procuram para passar esse tipo de demanda e eu acho bem legal, assim, porque eu assisti uma entrevista esses dias de um geólogo que se chama Ulisses Melo. Ele é um geólogo formado aqui na Universidade de São Paulo e hoje ele é diretor mundial da IBM, do setor de tecnologia. Então, assim, ele teve uma guinada na vida que não é muito comum para um geólogo. E aí ele estava dizendo, isso eu achei bastante curioso, que na época que ele terminou a graduação, se eu não me engano, em 83, a geologia estava passando por um processo de transformação, saindo de uma ciência puramente qualitativa, onde a gente falava, a taxa de subsidência da bacia é alta ou é baixa. Não, a taxa de subducção da placa do Pacífico sobre os Andes é alta, é baixa, o ângulo de inclinação é alto, baixo, para um momento mais quantitativo. Certo. E o que eu achei interessante é que esse processo que ele falou que estava acontecendo, está acontecendo até hoje. Sim. Então, hoje em dia, é muito comum que as pessoas tenham aversão a números e a métodos quantitativos, que eu acho que, assim, a gente está no momento que, para a gente avançar como área do conhecimento, como ciência, a gente precisa utilizar cada vez mais essas técnicas de análise quantitativa. Sim. Seja ela utilizando inteligência artificial ou não, ou utilizando inferência estatística convencional, ou modelos matemáticos, aplicação de equações parciais para resolução de métodos com elementos finitos, diferenças finitas e coisas do gênero, modelos, porque para a gente entender melhor os nossos fenômenos, a gente precisa modelar, a gente precisa simular, a gente precisa analisar banco de dados, a gente precisa avaliar a tendência, e aí cada vez mais eu acho que vai entrar essa questão das metodologias quantitativas da nossa área, para a gente conseguir avançar e refinar nossos modelos conceituais, refinar nossos alvos e coisas do gênero, assim, otimizar a estratégia de remediação, conhecer melhor nosso meio físico e coisas do tipo. Quando eu encontrei você pela primeira vez, ali no Senac, né, falando sobre os dados, você estava começando nessa caminhada aí dos dados. Mas lá a gente já percebeu que você tinha um domínio muito grande da ferramenta, que no caso ali você estava demonstrando era o MIP com o HPT.
Então você tinha o domínio da ferramenta, e agora eu estou entendendo um pouco melhor, porque você não gosta de trabalhar com um negócio que você não domina, né? Então a gente Tem que percebia ali mergulhar que, de cabeça. pois é, que você dominava cada parafuso, e não é um negócio fácil, para quem está nos ouvindo aí, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a ferramenta, mas é um negócio muito difícil. Tem uma eletrônica refinada envolvida, tem química são instrumentação química muito pesada, tem uma É uma parte ferramenta mecânica. bastante multidisciplinar, né? Sim, tem a parte mecânica, né? Tem os atritos ali, os ângulos que as ferramentas têm, que nada aquilo é por acaso, tudo é Sim, tudo muito bem pensado, né? A Geoprobe tem um desenvolvimento muito legal. E a gente percebeu lá também que além desse domínio, você tinha um domínio da geologia, né? Claro, né? Geólogo, mas não um geólogo essa parte comum. eu gosto bastante. Pois é, você sabia os detalhes ali do que as ferramentas estavam dando e da interação contaminante meio físico. Então, você estava falando sobre o domínio da ciência dos dados, né? Então você tem que conhecer estatística, tem que conhecer a programação e tem que conhecer a sua parte, né? O que você atua. E depois você falou sobre análise de dados, que tem que modelar, tem que fazer olhar para esses dados e tal. A coleta de dados, você tem essas duas pontas e você recomenda o que para os nossos amigos? Porque as duas pontas são um conhecimento muito bom sobre a coleta dos dados. Você domina a ferramenta que adquire os dados e você tem um conhecimento excelente sobre o meio onde aqueles dados estão sendo coletados. O que a pessoa hoje precisa fazer? Porque senão ela vai pegar, amanhã vai te ouvir falando aqui e vai falar, opa, então eu vou modelar aqui, pô, inteligência artificial, eu faço aqui, vou pegar os dados e vou mandar ver. Né? As diferenças finitas é utilizada no Modflow e tal, né? Então eu Sim, sim. vou fazer a modelagem e vou prever tudo, mas peraí, tem que coletar esses dados da melhor forma e tal. Então, como é que é essa jogada? Exato. Eu acho que assim, uma coisa que é interessante é a gente sempre duvidar dos métodos, assim, não ser um negacionista, né? De simplesmente desacreditar do conhecimento que está posto, mas sempre duvidar da metodologia e tentar o máximo possível verificar seus resultados de alguma forma. Sempre levar em consideração os dados diretos, porque por mais que a ferramenta de alta resolução ela tenha trazido avanços imensuráveis na nossa área, a gente precisa sempre levar em consideração o dado direto. O dado direto ele é tão importante ou mais do que o dado obtido de forma indireta. Por mais que você tenha uma alta resolução, você precisa confrontar esses dados que você obteve com a realidade do seu. Então, você precisa de algumas contraprovas. Então, a primeira coisa que eu acho é isso. Você conhecer bastante bem o seu método, você precisa conhecer ele a fundo, Sim, porque isso é uma coisa que eu acho que nos falta um pouco. sim, Muitas vezes a gente utiliza equipamentos, ferramentas, sem conhecer adequadamente o funcionamento. Se você não conhece adequadamente o funcionamento, você não vai ter capacidade técnica de reconhecer um desvio. sim, O que é sinal e o que é desvio? Então, primeiro, tem que reconhecer em termos operacionais como funciona um equipamento, como cada tipo de variável interfere numa leitura de sinal, e sempre buscar contraprovas baseadas em dados diretos. Então, eu acho que essa é uma primeira linha que a gente tem que ter em mente. Segundo, é o que você disse, a gente tem que conhecer bastante o meio físico para saber o que a gente quer. Então, no primeiro momento, tem até uma questão, e assim, essa parte de teoria da amostragem, existem inúmeros artigos publicados sobre isso, porque esse é um assunto muito antigo, né? Desde os primórdios da estatística, sim, já se fala em teoria de sim, amostragem, amostragem estratificada, amostragem aleatória, como não enviesar uma amostragem, e ainda assim você precisa, além de conhecer, de ter conceitualmente essa questão relacionada à teoria da amostragem, você precisa também conhecer o seu meio físico e o comportamento do que você está investigando. sim, Então, por exemplo, para amostragem de solo, uma coisa que eu vejo você, principalmente, discute muito, isso é muito interessante trazer esse assunto, porque é muito comum encontrar pessoas fazendo esse tipo de amostragem de forma equivocada, amostragem de solo. sim, Então, você precisa conhecer o meio físico, você precisa saber o que você está procurando, conhecer o meio físico e entender o comportamento que você quer, para você conseguir dimensionar o estudo que você precisa fazer, quantas amostras são representativas, quantas não são, de que forma eu vou amostrar, o que eu preciso garantir para que eu não tenha perda de contaminante, para que eu não gere um viés amostral. Então, assim, a gente precisa conhecer a metodologia, precisa dominar ela para conseguir questionar ela, confrontar com dados diretos, formular na nossa cabeça o que a gente quer responder antes de elaborar um plano de amostragem, e aí conhecer os métodos de amostragem e entender o comportamento das coisas, para você saber o que você tem que procurar onde e de que forma.
Então, até as questões que vocês sempre trazem sobre amostragem de solo, como fazer, e eu acho que isso é bastante interessante, porque traz bastante avanços numa área que eu acho que, assim, ainda tem muita gente que faz de forma equivocada, né? Uma herança que, um monstro do passado que a gente ainda não conseguiu superar totalmente. Infelizmente, né? Não, legal, Atila. Vamos então começar voltando ao passado. Você Sim. estava lá no interior, que cidade que você veio? Eu sou de uma cidade que se chama Fronteira, que é uma cidade de 10 mil habitantes, Caramba. que eu acho até que talvez seja a cidade que tem a maior densidade de geólogos por habitante no Brasil, porque tem eu e meu irmão, que somos geólogos, e uma cidade tem um geólogo para cada 5 mil habitantes, que é uma densidade extremamente alta. E aí cresci lá, sempre. Bom, a minha cidade não existia nem escola particular, assim, então sempre estudei em colégio público, com toda aquela mistura de culturas que tinha, que eu acho que isso foi bastante interessante pro meu crescimento pessoal, né, assim, para a formação da minha personalidade. Lá a gente tem que conviver com todo tipo de pessoa e você acaba não podendo discriminar ninguém porque tá todo mundo junto ali. Então, acho que isso aí foi na minha trajetória, foi um aspecto bastante interessante, assim, a parte de onde eu vim. E aí eu me mudei para Americana, no ensino médio, meu pai começou a trabalhar lá, ele foi transferido, ele trabalhava numa usina de açúcar e álcool, lá no interior. Ou as pessoas trabalham na prefeitura, ou trabalham na usina de açúcar e álcool, que é cana para tudo que é lado. Isso, e Fronteira fica no pontal do Triângulo Mineiro ali, próximo a Uberlândia, Araxá e tudo mais. E aí a gente se mudou para Americana, eu fiz o ensino médio lá e aí me mudei para São Paulo. O curioso é que quando a gente se mudou para Americana, meu irmão, eu tenho um irmão 3 anos mais velho, e quando eu iniciei o ensino médio em Americana, meu irmão estava prestando vestibular. Certo. E aí ele é o responsável, acho que, então, por tudo isso. Ele descobriu a geologia antes de mim, e é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muita troca com ele. Ele acabou me influenciando sem me influenciar, então ele, sempre que a gente conversava, porque eu sempre gostei muito de exatas, assim, na verdade eu gostava de muita coisa no colégio, achava tudo muito interessante, continuo achando, mas eu tinha uma afinidade maior pelas exatas. Eu pensava em engenharia, alguma coisa do tipo e tudo mais, mas aí, ele sempre neutro nas nossas conversas, porque ele não queria ser responsável por uma decisão tão importante na minha vida. Mas eu vi que na graduação ele viajava bastante, que tinha muita o ciclo básico da geologia, né? Apesar de da metade para frente a gente praticamente não utilizar mais essas abordagens assim com muita frequência, mas o ciclo básico são os cálculos, as físicas, as químicas, então tem um conteúdo bastante robusto nesse sentido, e via que viajava, tinha contato com o campo. Como a gente é de uma cidade muito pequena, a gente chegou no campo, indo nadar no rio, cachoeira, coisa desse tipo. Então, gostava bastante. Eu via que ele fazia as excursões de campo, ficava uma semana, 15 dias fora, mapeando as áreas. Então, eu comecei a achar isso muito interessante. E o perfil do geólogo também. Eu comecei a estudar já no ensino médio as áreas de atuação, fiz contato na época do Orkut ainda com alguns geólogos que tinham lá em comunidade para saber com o que eles trabalhavam, como que era o dia a dia e tal. E eu comecei a achar uma profissão bastante charmosa, assim, é multidisciplinar, porque envolve conhecimentos de física, de química, de geologia propriamente dito, é multiescalar, porque você vai desde a estrutura cristaloquímica do átomo lá, bom, por que o sódio entra na estrutura do plagioclásio e não entra do quartzo, os polimorfismo lá de estrutura cristalina, até tectônica de placas, até assim, formação do planeta global, formação do planeta, sistema solar. Então, por que um determinado planeta tem uma atmosfera com uma composição diferente da nossa? Por que a gente tem um núcleo metálico? Por que o polos magnéticos? Essa estruturação? Por que existe o campo magnético da Terra? Então, assim, é multiescalar, multidisciplinar. Então, do meu ponto de vista, é uma ciência assim, extremamente fantástica, muito bonita. E aí, meu irmão abriu as portas para mim e não me arrependo nem um pouco. Assim, sou extremamente feliz com a graduação que eu fiz, e acho que assim, a graduação em geologia era uma coisa muito bonita. O trabalho, ele acaba, de certa forma, tirando um pouco a beleza das coisas, porque a gente acaba tendo entregas e a velocidade é outra, então a gente acaba entrando numa rotina que ainda tem a sua beleza, se você souber explorar, não é um dia a dia tão romântico quanto da universidade. A graduação em geologia em si é uma coisa fantástica, assim, se eu pudesse fazer outro curso de novo, eu faria, acho que, geologia de novo.
Você morava onde? Você morava no CRUSP ou morava em alguma outra? Morava ali na Vila Indiana, Ah, sei, numa sei. própria cidade de pedestres que tem ali. Eu Morei com meu sei. irmão dois É, anos, né? Porque quando eu entrei ele estava no quarto ano. E aí a gente conviveu, ainda foi muito legal. Inclusive, na geologia a gente tem o hábito, todo mundo recebe um apelido no sim, batismo lá, sim, sim. né? E aí o meu apelido é o nome do meu irmão. Tem uns apelidos que são bastante Sim, pesados lá, né? Que acho que pois é. não me permite mencionar aqui, mas todo mundo fala, mas seu apelido é tranquilo, porque é o nome do seu irmão. Só que assim, isso gerou uma confusão no Confunde. começo. Eu quero Porque falar com. exato. Quando a gente voltava para casa, meu pai chamava meu irmão, eu olhava, sabe, no hábito, assim, até começar a distinguir que pessoa chama cada um de cada coisa, gerou muita confusão. E histórias também, né? Sim. Ah, uma pessoa conta uma história que o meu irmão chama Fares. Ah, o Fares fez tal coisa. Ele ficava, não, mas eu não fiz isso. Até descobrir quem era o responsável pela obra, foi confuso. Eu morei na Vila Gomes. Eu andava pela Vila Indiana para Ah, eu cheguei subir. a morar ali também, próximo à caixa d'água. Isso, O Violeta que tem ali em eu morava cima. mais para baixo, ali na Praça Elis Regina. Sim, eu vivi ali, vivo ali até hoje, na verdade, né? É. Porque, querendo ou não, mesmo depois que finalizei a graduação, continuei morando por ali, porque ali é uma espécie de cidade do interior, né? Você Sim, vai no sim. mercado, encontra professores, colegas de graduação. Ele é uma região bem tranquila e tem esse clima da universidade que eu acho que é bem legal, assim, né? Sim. Molda bastante, acho que a cultura do bairro. Mas ali na graduação, poxa, é muito legal. E você, em algum momento, vislumbrou essa possibilidade do ambiental? Ou não? Você Não, estava na na. verdade, não, Marcão. Eu, até boa parte da minha graduação, eu pensava que talvez eu fosse seguir na carreira acadêmica, assim. Certo. Então, já no segundo ano, eu me interessei pelo tema de petrologia ígnea, que é a área da geologia que estuda as rochas formadas através da cristalização de magmas. E aí, no segundo ano de graduação, já comecei a trabalhar, consegui uma bolsa de iniciação científica. Então, eu estudava, né, cursava as disciplinas regulares, optativas, e conduzia processos de iniciação científica durante a graduação. Então, boa parte da minha graduação, eu imaginava que eu fosse seguir a carreira acadêmica e, eventualmente, virar professor no futuro e coisas do tipo. Inclusive, quando eu estava já próximo ao final da graduação, estava finalizando também meu projeto de iniciação científica, e aí eu estava cursando uma disciplina optativa de geoestatística. Certo. E aí, assim, eu gostava bastante, estudava muito, e eu tinha uma relação muito boa com o professor, o Marcelo. Ele é professor de geoestatística aqui da USP. E aí ele tinha recebido um pedido da Votorantim para que ele indicasse uma pessoa para trabalhar, para estagiar na Votorantim com geoestatística, É, e ele veio perguntar se eu tinha interesse. é. Só que na época eu estava tão alinhado com as questões científicas Sei, que eu acabei dispensando essa oportunidade para continuar meu projeto de iniciação científica, sei. fazer o meu trabalho de formatura, porque eu imaginava que eu iria fazer mestrado, doutorado na sequência. Certo. Só que aí alguma coisa mudou na minha cabeça que quando eu finalizei a graduação, eu já estava 5 anos ali no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e eu tenho um problema que é quando eu faço muito tempo a mesma coisa, eu fico extremamente Sei. cansado. Sei. Eu me encho e eu quero mudar. E aí eu pensei, não, para eu dizer que eu não quero trabalhar, que eu não gosto de trabalhar, que não é isso que eu gosto mesmo, vou experimentar. E aí, por uma série de questões, acabei ficando, inércia, acabei tomando gosto, acabei vendo a possibilidade de aplicar boa parte do conhecimento científico na atuação, né, como um Sei. profissional na área ambiental e tudo mais, mas, na verdade, assim, a geologia ela é dividida em 4 macro-áreas, né, a mineração, o Sim. petróleo, a Sim. geotecnia e a parte ambiental. Sim. Existem outras, mas a maior parte dos geólogos hoje em dia, eles trabalham numa dessas 4 áreas. E aí, o que acontece? Meu sonho quando eu comecei a trabalhar, era trabalhar numa corporação grande Certo. que tivesse interesse em desenvolvimento científico para que eu conseguisse alinhar os expectativas profissionais com Sim, sim. esse meu comportamento pessoal, meus anseios pessoais de Inovações. pesquisar. Exato. Então eu pensava, bom, eu sabia, na mineração existem empresas muito grandes que prezam pelo conhecimento. Então, muitas pessoas que trabalham em empresas de mineração que fazem mestrado, doutorado, muitas pessoas que trabalham na Petrobras, Sim. que também acabam fazendo mestrado, doutorado, eles têm o SEMPES, que é Sim. um centro de pesquisa de Baita referência sempre. mundial, É. e eles têm uma velocidade muito grande, né? Eu estava conversando com meu irmão trabalha lá, inclusive, Legal. não no SEMPES, na Petrobras.
E a gente estava comentando que algumas coisas que a gente tem na USP, por exemplo, você quer fazer uma geoquímica de uma rocha. Certo. Você vai, até você conseguir horário no laboratório para preparar a amostra, diminuir ela, fazer a pastilha, mandar para a fluorescência de raio-x ou para o laser e tudo mais. Esse processo dura uns 6 meses. Vixe. Não falou na Petrobras, você pega a amostra, com 2 dias você tem o resultado. Eles quantificam todos os elementos, traços, terras raras e tudo mais. Então é um laboratório de pesquisa que tem uma velocidade muito grande. A universidade, querendo ou não, ela acaba tendo uma inércia, né? Sim. Então a minha ideia era fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu pensava, bom, eu gostaria de trabalhar ou com mineração ou com petróleo. Certo. Normal, aí, né? Boa parte das pessoas. E sem contar, assim, por motivos em termos diferentes. de remuneração também era outra escala que a gente está falando, mas isso não era o principal. O principal era conseguir conciliar as duas vidas, assim, que hoje em dia existe uma espécie de atrito, né, entre a indústria e a universidade, que eu acho que isso é nem um pouco saudável, mas queria ir para alguma área que tivesse essa intersecção e ter uma série de outros benefícios, entre eles remuneração, tinha até uma questão de prestígio, trabalhar na Petrobras, trabalho com mineração, o geólogo que descobriu o Carajás, coisas do tipo. O geólogo que descobriu o Carajás é da turma do meu pai, na geologia. Jura, Marcão? O Breno, né? Caramba, exato. É isso aí. Caramba, que legal. É verdade, seu pai é geólogo, eu vi você comentando, acho que com o Júlio. Isso, você sabe então do que eu tô falando. E aí, só que, porventura do destino, quando eu me formei, estava começando a estourar os casos relacionados a Lava Jato e Petrobras investigada. Eles abriam na média 2 concursos por ano, contratavam 150 pessoas em cada leva, geólogos. Então, assim, de 2008 a 2012, 2013, entrou geólogo de balde na Petrobras. Só que aí começou a Lava Jato, teve a desvalorização do preço do barril do petróleo, que foi lá de 120, 130, 150 dólares para 30. Então, na verdade, até quando eu me formei, a Petrobras tinha acabado de lançar o PDV, o Programa de Demissão Voluntária. Então, ao invés de contratar, eles estavam querendo se livrar dos geólogos que eles tinham contratado. Pois é. E aí, então, o petróleo não ia rolar, né? E como a gente tem a questão aqui no Brasil, basicamente, para se trabalhar nessa área, você tem que estar vinculado à Petrobras ou a outras vagas muito restritas que tem outras empresas como a Shell, a Statoil, mas assim, coisa muito restrita, que eles também não estavam interessados por questões financeiras, questões de mercado. Para a mineração, a gente também tinha uma queda da demanda da China por minério, né, que eles exportavam, principalmente minério de ferro. Então, a mineração também não estava muito bem das pernas e a gente estava passando também por... Estava sendo discutido o marco legal da mineração, então... Se questões relacionadas à exploração mineral iam ficar a cargo do Estado ou das empresas e coisas do tipo, então a mineração também não estava contratando. E aí fui trabalhar com geotecnia. E aí, das 4 áreas, que é como o destino é irônico, né? A área que eu... Isso, então aí eu acabei indo para geotecnia e aí atuei por uns 3 anos como geólogo geotécnico, que era uma coisa que, respondendo a sua pergunta, eu não imaginava durante a minha graduação que viria a atuar nessa área. Beleza. Bom, Átila, vamos falar um pouco da geoestatística, tá? A primeira pergunta da geoestatística, que as pessoas que têm um mínimo de conhecimento da geoestatística fazem. O que é um variograma e de quantas amostras eu preciso para fazer um variograma? Essa é uma excelente pergunta. Bom, a geoestatística, eu vejo que existe uma confusão conceitual, que as pessoas que não conhecem muito a fundo o tema, elas acabam incorrendo. Geoestatística não é estatística de dados geológicos, são assuntos diferentes. Estatística de dados geológicos, você pode aplicar técnicas, metodologias e conceitos estatísticos convencionais. A geoestatística, ela é uma área do conhecimento que ela se baseia no princípio das variáveis regionalizadas, ou seja, eu vou fazer estatística, vou fazer inferência sobre uma determinada... Vou coletar uma amostra de uma população para fazer uma determinada inferência, seja ela o teor de minério que eu tenho, a massa de contaminante, a permeabilidade do meu meio, condutividade elétrica, qualquer variável que seja. Só que cada uma dessas variáveis, para mim, e aí o que difere a geoestatística da estatística convencional é que a posição de cada um desses resultados importa no meu modelo. Importância, certo. Porque não faz sentido eu pegar vários resultados lá. Imagina, a gente tem uma campanha de amostragem de solo, eu pego 1000 resultados e calculo a média e assumo que a média é representativa do volume como um todo. Isso assim, voltando naquilo que a gente estava falando,
Isso não é aplicável, não é uma coisa fatídica. Eu sei que isso não faz sentido prático. Então, o que acontece? A posição de cada uma das informações que você obteve, elas têm que ser levadas em consideração na sua inferência, no seu modelo. Como eu vou criar uma forma, uma ferramenta de dizer para o meu modelo a posição de cada uma das amostras e a correlação espacial entre cada uma delas? Isso a gente faz através da análise do variograma. Certo. Então, o que é o variograma? A gente vai avaliar a correlação espacial entre pares de amostras. Então, no primeiro momento, existe um princípio que fundamenta o conceito da geoestatística, que é o seguinte: as coisas, elas são semelhantes entre si, de modo que as mais próximas são mais semelhantes do que as que estão mais longe. Certo. Isso é uma formulação teórica, é uma questão filosófica, certo, mas que é bastante fácil de entender, né? As coisas são próximas, mas as que estão mais próximas, as coisas são parecidas, mas as que estão mais próximas são mais parecidas do que as que estão mais longe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o grau de semelhança entre pares de amostras separados por tamanhos diferentes de passo. Certo. Então, eu vou avaliar, através da variância, que é o quê? Eu estou avaliando, vamos supor, o teor de PCE no solo. Certo. Então, eu vou analisar o meu primeiro passo, 10 metros. Então, eu vou analisar a variância para amostras que estão separadas a 10 metros de distância. Então, eu vou pegar a amostra A e a amostra B, tá? 10 metros? Tá. Eu vou subtrair o valor de PCE de uma pela da outra e elevar ao quadrado. E vou fazer isso para todos os pares de amostras que eu conseguir informar que estiverem a 10 metros de distância. Existe uma questão também que a gente pode avaliar anisotropias, e aí a gente define, além do espaçamento, eu quero espaçamento de 10 metros, eu defino uma direção. Para qual lado, certo? Exato. Então, eu vou avaliar a variância entre as amostras que estão separadas a 10 metros de distância na minha direção norte-sul. Então, eu vou avaliar meu banco de dados, e toda vez que eu tiver uma amostra que está orientada com relação a outra na direção norte-sul, separada de 10 metros, pegar o teor da minha variável de interesse, subtrair pela outra e elevar ao quadrado. E vou fazer isso para todas e tirar uma média. Bom, agora eu olhei para 10 metros, agora eu vou olhar para 20 metros. Então, eu vou olhar para todas as amostras que estão separadas a 20 metros de distância. Então, eu tinha calculado a variância para a amostra A, entre a amostra A e B, agora eu vou olhar entre a amostra A e a amostra C. Depois entre a B e a D. Depois entre a C e a E. Porque eu estou olhando para os pares de amostras que estão a uma distância maior. Certo. Vou avaliar a diferença entre os teores, ou a diferença entre a variável de interesse, elevar ao quadrado e tirar a média, dividir pelo número de pares que eu formei. Vou fazer isso agora para 30 metros, para 40, para N metros, tais quais sejam possível formar com base na distribuição dos meus resultados. Quando eu ploto isso num gráfico, onde o meu eixo das coordenadas, eu vou ter a minha variância para cada tamanho de passo, e no meu eixo das abscissas, no eixo X, eu vou ter o tamanho do passo, certo. Eu vou ver o quê? Que no início eu tenho uma variância pequena, e ela vai aumentando, conforme eu vou aumentando o espaço que eu analisei entre as amostras. Então, quando eu analisei a diferença entre a minha variável de interesse para 10 metros, e dividi pelo número de pares, eu tive uma variância X. E depois eu avaliei para 20, vai ser X mais alguma coisa, um incremento, porque elas estão mais distantes. Uma vez que as amostras mais distantes são menos parecidas do que as que estão mais próximas, a variância vai ser maior. Matematicamente, é isso que eu estou dizendo. Certo. E aí você vai analisar para 30 e você vai construir um gráfico plotando a variância para cada tamanho de passo de acordo com o passo. Exato. Vai chegar um momento que as coisas vão perder correlação. E aí a gente vai sair do que a gente chama de domínio estruturado do variograma para o domínio aleatório. Certo. E aí, a distância onde ocorre essa passagem do domínio estruturado para o domínio aleatório é o que a gente chama de amplitude do variograma. O variograma ele tem algumas estruturas. A amplitude é uma deles, muito importante. E aí o que acontece? Se eu definir que a amplitude do meu variograma é de 80 metros, ou seja, a partir do momento, e a gente identifica isso a partir do momento que a variância deixa de crescer e passa a apresentar um comportamento aleatório. Certo. Então, a gente identifica que amostras que estão distantes a mais de 80 metros entre si, elas já não estão mais correlacionadas. Então, você perdeu essa correlação espacial que tem entre as amostras. Então, quando você vai fazer um modelo de estimativa, você tem lá as suas 100 amostras que você coletou do solo, você quer gerar uma pluma de PCE, por exemplo. Você quer fazer uma inferência sobre todo o volume impactado com uma massa de TCE acima de, 100 miligramas por quilo. Certo. Em solo. Então, você vai dividir seu grid em blocos, e aí para cada bloco, o seu modelo vai atribuir um valor com base nos resultados que você tem e na forma como você ajustou seu variograma. E aí o que acontece? Ele não vai utilizar ou vai evitar utilizar amostras que estão a mais de 80 metros, porque ele sabe que se ele utilizar essa amostra, o resultado dessa amostra, para fazer uma estimativa naquele ponto,
ela vai estar enviesada porque já não tem mais correlação temporal. Sim. E ainda assim, por mais que ele use as amostras que estão num raio de 80 metros, que peso que ele tem que dar para cada uma das amostras? Ele vai avaliar, quando você define quando você ajusta o seu variograma, ele consegue avaliar para cada distância em que está a amostra, do ponto que você quer estimar, o peso que ele tem que dar para aquele resultado. Então, e aí, voltando um passo, quando a gente ajusta o variograma em duas direções, Certo. pode ser que a gente identifique que numa direção as amostras elas têm uma correlação espacial muito maior do que na outra. Certo. Isso faz muito sentido, por exemplo, se a gente vai pensando numa pluma de contaminação em água subterrânea. Certo. Como a gente tem um fluxo advectivo que vai tender a espalhar, a distribuir os contaminantes ao longo dessa direção, as plumas, no geral, elas têm uma característica de ser mais alongada na direção do fluxo. Ou seja, é lógico esperar que as amostras estão mais correlacionadas ao longo dessa direção do que na direção ortogonal. Então, se eu for criar um modelo de estimativa para contaminação de PCE em água subterrânea, se eu tiver uma amostra a 10 metros do ponto do bloco onde eu vou estimar o valor, ao longo da direção de fluxo, e uma outra a 10 metros na direção ortogonal, quando eu ajusto os variogramas, eu digo para o meu modelo, na direção norte-sul, que é a direção de fluxo, a amplitude do meu variograma é de 100 metros. Na direção leste-oeste, que é a direção ortogonal, a linha de fluxo, minha amplitude é de 20 metros, 30. Então, passou disso, eu já perdi a correlação espacial. Se eu tenho uma amostra 10 metros no meu sentido leste e uma no meu sentido sul, ele vai dar muito mais peso para essa variável, para essa amostra que está na minha direção norte-sul do que na leste-oeste. Isso é uma forma de dizer para o modelo, e aí essa é a grande sofisticação dos métodos geoestatísticos, porque eles te permitem dizer para o modelo a complexidade espacial, a variabilidade espacial do teu fenômeno. Então, diferentemente dos métodos baseados em distância, né, os interpoladores, como, por exemplo, o inverso do quadrado da distância, vizinhos mais próximos, coisas do gênero, você não consegue dizer para o seu modelo a variabilidade espacial do teu fenômeno. Sim. Então, por exemplo, o inverso do quadrado da distância, se eu utilizar, e é muito comum ver esse tipo de interpoladores em softwares como o VS, Rockworks, Leapfrog, esses softwares que o pessoal usa para modelagem 3D, e aí entra mais uma questão, você precisa conhecer o método, você precisa conhecer como funciona a geoestatística, o inverso quadrado da distância, o que um tem de diferença do outro, o que eu preciso ter para utilizar a geoestatística, porque você tem uma série de questões que você precisa atender para utilizar isso. Sim. Mas a gente já pode falar disso na sequência. Quando eu uso o inverso quadrado da distância, uma amostra que está a 10 metros na minha direção norte-sul, paralela à linha de fluxo, e uma que está a 10 metros na direção ortogonal, elas vão ter o mesmo peso. Então, eu vou utilizar metade dessa amostra que é muito mais correlacionada e metade de uma outra que não tem tanta correlação. Então, esse foi a grande vantagem dos métodos geoestatísticos com relação aos interpoladores que já existiam. Eles não são interpoladores geométricos que vão levar em consideração só a posição das coisas no espaço. Não, ele vai levar em consideração o seu fenômeno. Certo. Então, se o meu fenômeno ele tem uma correlação maior nessa direção, e ele sabe também a variância, além da distância, ele sabe a variância para aquela determinada distância. Então, ele sabe o peso que ele tem que atribuir para aquela amostra na estimativa. Então, essa é uma coisa que traz muito mais acurácia para os nossos modelos. Sim. Só que você precisa ter uma quantidade de amostras significativas, você precisa conseguir ajustar o seu variograma, sim, você precisa fazer uma validação cruzada para ver se o seu modelo ele é coerente com a realidade, porque, por exemplo, existem diferentes modelos de variograma que você pode utilizar, o esférico, o gaussiano, o linear, qual o melhor? Não dá para dizer assim. Você precisa ajustar diferentes modelos e fazer uma validação, entrar naquilo que eu disse. Você precisa confrontar, sim, e analisar com base em dados diretos. A validação cruzada te permite fazer o quê? Você exclui algumas informações que você sabe o resultado. Você já ajustou o modelo, definiu tudo mais. Agora eu vou excluir alguns pontos que eu conheço a informação e vou pedir para o modelo estimar a informação naquele ponto que eu sei. E aí eu avalio o desvio. Bom, eu sabia que aqui a minha amostra tinha 145 microgramas por quilo. O meu modelo estimou 150 microgramas por quilo utilizando o variograma gaussiano, o modelo gaussiano de variograma. Agora eu vou utilizar o esférico. Ele estimou 130. Bom, só que isso a gente não faz só para um ponto, a gente faz para vários, a gente some com vários resultados, roda tudo e tira uma média. Então a gente constrói uma espécie de curva de calibração. E a gente avalia qual dos modelos melhor representa o fenômeno com base na validação cruzada. Então, assim, a gente não sai apertando o botão hoje em dia. Isso! Só apertar, gerar um desenho que a gente bate o olho e acha fica que bonito. Legal. Exato. Se a gente parar para pensar, imagina o pessoal da mineração fazendo isso. Vixe. Eles vão declarar ativos na bolsa, e aí eles usam lá o inverso da quadrada da distância ou o variograma gerado automaticamente e estimam lá que eles têm uma tonelagem X de minério de ouro, mas na verdade eles têm a metade.
Sim. Ou eles estimam ou eles subestimam, porque Sim. uma vez que você faz isso, você não tem critério nenhum, Não, você não sabe tem. se você está subestimando ou superestimando. E às vezes você tem 4 vezes a tonelagem que você havia estimado, você não vai conseguir captar recurso para avançar com a investigação, porque as pessoas não vão ver interesse nisso. Sim. Então, assim, a gente tem que aprender com outras áreas que já fazem, já utilizam esse tipo de abordagem e trazer para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, perfilagem é uma coisa que a indústria do petróleo faz bastante, Sim. em poços, porque eles precisam ter o máximo de assertividade Sim. antes de tomar qualquer decisão. A mineração, para determinar um teor, para determinar o volume que eles têm, o preço que vale aquele depósito nos dias de hoje, eles precisam ter uma estimativa muito acurada. Então, eles estudam, eles conhecem o método, eles estudam teoria de amostragem para saber o que é amostral, o que é representativo, como não enviesar no modelo. Eles confrontam bastante os resultados analíticos. Sim. Então, assim, eles ficam em cima de laboratório. Sim. Mandam duplicata, triplicata, armazenam testemunho em galpões. Se 10 anos depois eles quiserem, mas será que o teor de ouro daquela amostra da sondagem S111 com 83 metros era aquilo mesmo? Não, vamos mandar uma contraprova para o laboratório. E analisam 10 anos depois. Sim. Então, assim, como a gente não tem a quantidade de recursos que esse pessoal tem, muita coisa é praticável para a gente, mas muita coisa também a gente consegue aprender. Sim. Uma delas é utilizar as ferramentas mais sofisticadas que a gente consegue trazer para a nossa área e de que forma. O que a gente consegue utilizar, que critérios que eu preciso atender para utilizar essas ferramentas que eles usam, volume de amostras que eu preciso ter. O volume de amostra que você tem, Marcão, depende muito do teu fenômeno. Sim. Se é um fenômeno muito complexo, uma variabilidade espacial muito alta, que você tem um centro de massa num raio muito pequeno, e aí depois você já tem um gradiente de concentração muito alto, você vai precisar de um volume de que é de amostras muito alto. 99% dos nossos casos, né? Exatamente. Então você precisa de volume para... E o próprio cardiograma te diz isso. Sim. Às vezes você não consegue ajustar, ou quando você roda a validação cruzada, você vê que não está bem ajustado. Por quê? Porque você está com furos no seu modelo. Sim. Então você precisa voltar para a área e estudar. E uma coisa interessante que as ferramentas geoestatísticas permitem, que os métodos geométricos não permitem, é você fazer um estudo da incerteza de estimativa. Certo. Então, tudo bem, eu fiz a minha estimativa lá com o inverso da quadrada da distância, ou com ajustei o variograma, utilizei algoritmos geoestatísticos para fazer a minha estimativa. Mas será que está bom? Será que todos os pontos que foram estimados, eles têm um nível de acurácia razoável? Será que eu tenho confiança estatística sobre essa minha estimativa? Então, se ao invés de avaliar a krigagem, que é o algoritmo, é a metodologia de estimativa baseado nos parâmetros que você ajustou do variograma, se eu, ao invés de krigar os meus valores, se eu krigar a minha variância, se eu avaliar a variância da minha krigagem, eu consigo avaliar os pontos onde eu estimei, mas que eu tenho uma incerteza muito alta. Certo. Por quê? Às vezes não tinha amostra muito perto ali, porque a gente sabe que na prática a gente não consegue trabalhar com malhas, com grids regulares de amostragem, vou coletar uma amostra a cada metro aqui e definir um tabuleirinho de xadrez. Às vezes tem um tanque na área, às vezes tem um pallet lá, se deslocou um pouquinho. Então, às vezes, para aquela amostra, para uma região onde você fez uma estimativa, trazendo aquele exemplo, eu calculei, defini que a amplitude do meu variograma é de 80 metros. Ele utilizou, ao invés de outros pontos ali no meio da minha região, que utilizou 8 amostras, que estavam a 10, 15, 20 metros de distância, nessa só tinha 3 amostras que estavam próximas e uma estava a 70 metros de distância. Ou seja, a minha variância para 70 metros, apesar de eu ainda estar no domínio estruturado, ela é muito alta. Sim. Então, partindo, mais uma vez, daquele princípio de que as coisas são mais próximas, são mais parecidas, quanto mais próximas elas estiverem, eu utilizei uma coisa que ainda tem uma certa correlação espacial, mas já está se perdendo. Então, o erro da minha estimativa ele é muito alto. E a geoestatística te permite avaliar isso aí, e isso é uma ferramenta incrível para você refinar o seu plano de amostragem. Sim. Você sabe onde estão os furos do teu modelo. E aí, a diferença, ele não vai avaliar isso só com base na densidade de informações que você tem ali. É com base na densidade de informações e na complexidade espacial do fenômeno. Entendeu? Não é só, eu tenho 2 amostras ali naqueles 10 metros quadrados, então tá pouco, vou fazer mais. Mas, às vezes, aquela região tem uma complexidade espacial baixa. Tá razoável. Certo. A sua estimativa tá boa. Você tem um olho do furacão ali, que você até tem uma quantidade de amostras que você acha que é maior, mas ali o fenômeno tá mal compreendido. Sim. Então, é uma ferramenta incrível. Assim, eu recomendo a todo mundo que estiver assistindo. Tem apostilas, coisas na internet. Tem um professor da Federal do Rio Grande do Sul, chama João Felipe. Ele gravou um curso todo e disponibilizou no YouTube. São, acho que, sei lá, umas 10 aulas de 8 horas. Assim, foi uma semana, 2 semanas de aula que ele deu. Pode até colocar nas referências aí, Marcão, não sei se você coloca depois. Já a estatística com o João Felipe é um cara extremamente didático. Inclusive,
quando eu fui dar aula de geoestatística no Senac, eu visitei bastante as aulas dele para ver o que ele abordava, que era legal. Inclusive, mandei um e-mail para ele, parabenizando ele pelo conteúdo que ele havia disponibilizado. Bacana. Porque, assim, é uma coisa extremamente didática. É muito bom, você consegue entender, e ele dá vários exemplos, ambientais, mineração, petróleo. Então, assim, tem uma série de vídeos dele. Se você digitar geoestatística ou FRGS, né, a sigla da URGS, já vai aparecer. O nome dele é João Felipe. Beleza, muito bom. Então, eu imagino o seguinte, vamos fazer uma investigação de PCE no solo. Sim. Se você pega, hoje o que a gente faz? Pega umas 3, 4 pontos, 10 pontos no nível d'água, né, que a gente chama ali na franja capilar, e manda analisar e faz vamos chamar de uma pluma, mas umas isolinhas de isoconcentrações. Bom, sem condição nenhuma, né? Porque isso não tem geoestatística, não tem nada. Eu vi esses dias um post no LinkedIn de um geólogo especialista na área de petróleo, e ele tinha feito um exercício, ele pegou o mesmo banco de dados e deu para 10 geólogos experientes interpretarem. Óbvio que o resultado foram 10 modelos totalmente diferentes. Porque o quê? Você está carregando de subjetividade o seu modelo. Então, por que você passou ali ou aqui? Entendeu? E aí, parando para pensar nesse sentido, os métodos geométricos de interpolação, por mais que eles sejam menos sofisticados que os geoestatísticos, ainda assim, eles têm um critério. Se você der uma base de dados e falar, o grid, você vai definir o espaçamento de 1 metro para fazer as estimativas na direção XY e na Z2. Você vai utilizar o inverso do quadrado da distância. Se você rodar no teu programa, eu rodar no meu programa, no meu computador, o resultado tem que ser o mesmo, porque existe um critério. Agora, essas definições feitas à mão, assim, ela carrega uma série de subjetividades e incertezas, né? Porque, primeiro que, quando a gente para pensar em metodologia científica, que a gente vai lá na raiz e pensa na reprodutibilidade... Não existe. Não existe. Porque se eu fiz uma coisa, você vai ser totalmente diferente. Você pode ter uma interpretação absolutamente diferente. E aí, então, se o resultado é diferente com base nos mesmos dados... Qual a validade dessa interpretação? O que está certo? Nenhum. Qual está mais próximo da realidade? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Então precisa de muitos dados. E a mesma coisa vale para a água, por incrível que pareça. Né? Você põe o poço tem uma seção filtrante, por mais curta que seja, ele tem 1 metro, e 1 metro é muito na nossa área. E aí, né, as interpolações... A gente precisa de mais dados, e mais dados de qualidade. Né? Então, assim... garantir os critérios de qualidade, de amostragem e tudo mais, mesmo de aquisição, né, que está relacionado à instalação do poço, diferenciar o horizonte, o procedimento de instalação do selo do poço, garantir essa série de questões antes de ir para a amostragem, utilizar métodos de amostragem que sejam... O que é o lance da baixa vazão? A gente conseguir ter uma reprodutibilidade. A gente coletar um resultado, garantir estabilizar os parâmetros físico-químicos, coleta a amostra. Se a gente chegar depois e fizer o mesmo procedimento, o desvio vai ser muito menor do que as metodologias convencionais que a gente utilizava no passado. Então, da mesma forma que a gente desenvolve ferramentas para coleta e tudo mais, a gente também tem que desenvolver para a parte de análise e interpretação. Vou lá, fiz tudo certinho, instalei o poço 50 centímetros, eu coletei uma amostra de água lá com o HPT GWS, o Waterloo APS, fiz tudo certinho, meu poço está bem instalado, baixa vazão, estabilizou, mandei controle para o laboratório, branco, réplica, trepa, tudo certo. Aí eu venho aqui, desenho na mão, passo lá minha isolinha que quiser, o que adiantou? Entendeu? Então, às vezes, a gente é muito criterioso numa ponta do problema, mas na final, que assim, que é uma questão particular, para mim é a cereja do bolo, é onde a gente taca a bola ali na marca do pênalti para chutar o gol, a gente fecha o olho na hora de chutar a bola. Olha, eu acho que são nas duas, viu, Atila? Nessa... sim. E ali a coleta dos dados, é feita de qualquer jeito. Né? Você tem razão. Mas ainda assim, existem mais linhas hoje em dia para tornar mais criteriosa a parte de aquisição, eu imagino, do que a interpretação e análise. Eu acho que sim mesmo, está certo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da minha conversa com o Átila Pessoa. Na semana que vem nós teremos a segunda parte dessa conversa muito legal. Na segunda parte a gente vai tratar de ferramentas de investigação de alta resolução, da geologia e de muitas outras coisas legais, aí, o tratamento de dados, os grandes dados, as inteligências artificiais e o nosso papel nessa loucura toda de mundo que nós estamos vivendo nesse momento.
Espero que vocês, como eu, estejam aguardando ansiosamente a segunda parte dessa entrevista muito legal. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Até a semana que vem. Obrigado.